Porque a cidade de São Paulo tem 20 milhões de habitantes. E naquela noite que te aterrorizou, aconteceu o caso para 3 pessoas. Que dá 0,0000001% da população. Vai acontecer com você? Qual é a chance de acontecer para você? É mais fácil ganhar na Mega Sena do que acontecer com você. Se você for lugar com ele, pode fazer. Vai ganhar no palitinho. Ganhar no palitinho. Mas não é de ser assaltado. O medo é muito maior do que os fatos. O medo é imensamente maior que os fatos, Geraldo. Eu quero que alguém me prove o contrário. E o medo é também instaurado pela forma como essa comunicação é feita. Mas é pela comunicação que espalha o medo. A forma como É a comunicação que espalha o medo, espalha o terror. Espalha essas situações que, por incrível que pareça, estão perdendo terreno. Porque são fatos. Eu nem estou falando de roubo, mas eu estou falando de morte, de assassinatos, de violência. Né? pontual, Específico. específico, tem uma razão. Se a gente for ler as estatísticas e querer ser um pouco mais científico nesse processo, você vai ver que a gente está com medo do nada. A gente está com medo e receio de coisas extremamente pontuais. Extremamente pontuais. A gente precisa tomar cuidado com essa proliferação do medo. Até a questão da manobra da comunicação com fins políticos, religiosos. E que interessam comunicar isso, e interessam fazer esse tipo de processo. Quer dizer, então você chega o seguinte, olha, se não fosse toda essa, vamos dizer, esse medo gerado pela violência, quantas câmaras de segurança estariam instaladas nas casas hoje? Praticamente nenhuma. Mas a indústria de câmaras de segurança deve ter crescido como nada cresceu no mundo. De quem é o interesse? De quem é o interesse dessa comunicação? E quem se interessa por essa comunicação? Aí, colete à prova de bala, é roupa, não sei o que lá, é assim, é assado, isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Você começa a comprar um monte de coisa desnecessária para a tua vida. Desnecessária. E você passa a não ir e não frequentar lugares em que você gostaria de ir. E gostaria de ver. Antes de deixar de ir para o Rio. Tanto falaram do Rio que os caras inventaram. Fui assaltado e não era. O cara foi para a festa. Mas tanto falaram de assalto e chegou lá na terra dele que chegou aqui. Eu fiz uma besteira. O que é que eu vou falar? Fui assaltado. Porque ele achou que aquilo lá acontece. A torta é direito dia e noite. E não é isso. Ela é carioca. Eu vivo no Rio há 15 anos. Eu nunca vi uma arma no Rio de Janeiro. Eu nunca vi um assalto. Não vi. Não estou dizendo que não fui assaltado. Estou dizendo que eu não vi. Assalto, tiroteio. Eu não vi. Mas eu não vi. 15 anos no Rio, eu não vi. É igual a moça sem cabeça. Eu não vi. Tem, O que eu vou fazer? Duas amigas, aí quando eu estava chegando na linha vermelha, aí elas começaram a esconder as bolsas e tal. Falei, gente, se tiver que dar um tiro para matar a gente, a bolsa O pessoal não anda mais. Eu conto. Duas bolsas, assim, gente que anda com duas bolsas, um for ladrão, um for É verdade. É verdade. Eu uma vez estava andando, eu estava num hotel em Copacabana, na Avenida Atlântica. E eu saí de noite para jantar. E aí eu estava voltando para o hotel, era umas 11 horas da noite. E eu estava caminhando pela rua, né? Aí eu senti que tinha alguém atrás de mim. Você acha que é espírito, ou realmente eu vou agora testar os assaltos aqui no Rio de Janeiro, né? Eu estava andando e vindo. Aí de repente eu falei, deixa eu ver o que é. Aí eu peguei, virei, era uma senhora.
de idade com uma bolsinha na mão. Ela falou, você desculpe, mas eu estou pegando uma carona com o senhor, eu tenho muito medo de andar aqui na rua. Se eu fosse um pouco mais violento, eu dava um tiro nela. Se eu tivesse armado, eu dava um tiro nela. Eu ia dar um tiro nela. Ela andando, eu falei, quer dizer, é um medo. É um medo. Né? Então é difícil de você lidar com tudo isso. É difícil. Né? Vamos lá. Os preconceitos de raça, cor, você diminui. A gente acha que está aumentando, mas eles estão diminuindo porque os preconceitos antes eram muito maiores. Mas muito maior. Existe hoje? Existe. A divulgação e a comunicação faz com que pareça um problema da sociedade, e é de um grupo de pessoas daquela sociedade. A liberdade de consciência introduz novos costumes e se torna um direito. Então, hoje a gente vê as leis tornando direitos aquilo que a liberdade de consciência introduz. Né? Hoje a gente tem a liberdade de pensar diferentemente, de introduzir ações diferentes, e hoje isso se torna um direito. O direito do casamento de homossexuais. Por que não? Por que não? Ah, mas é do mesmo sexo. Se ama, se ama. Então casa. Então casa. Ah, mas tem agora o direito de ter filho. Ah, é? Ótimo. Ele se ama e ama a criança? Maravilhoso. O pior é um casal que é heterossexual, que vive brigando dia e noite e tem um filho em casa. O que é pior? O que abandona. O que é pior? Não, o que é pior? Quer dizer, então, hoje a lei, o direito está se estabelecendo para todas as pessoas que têm a liberdade de agir e de pensar e de querer ser. Né? Isso já está acontecendo na humanidade, mas veja que os espíritos falaram isso aqui em 1866. Em 1866 eles falaram isso. Não foi agora. Mas é um fato. Hoje já é fato. Né? O mundo está em um imenso processo de gestação. Então, essa é a gestação de um mundo renovado, de um mundo de regeneração. Então, esse processo tumultuado, confuso, difícil, ele tem todos os lados. Ele tem lados positivos e tem lados negativos, não são só os negativos. Agora, os positivos são divulgados. A comunicação dos positivos se dá todos os dias e todas as horas, a gente fica ouvindo. Raro. Agora, os negativos é dia e noite. Dia e noite. O início da regeneração. A agonia da ação dos excluídos e os primeiros sinais da renovação se misturam até o momento que haverá a predominância dos espíritos voltados ao bem. Então, isso é gradativo. Os espíritos rebeldes vão diminuindo as ações e através das encarnações sucessivas, que são das gerações, os espíritos voltados ao bem vão vindo e vão passando a dominar. A característica dessa nova era será a da fé inata, raciocinada, que esclarece e fortifica. Então, isso será de acordo com tudo aquilo que vem. Está chovendo? Não, bem. Vamos tirar as coisas de lá, está tudo na chuva. Eu sei. Se o pessoal ajudar. Enquanto eles tiram lá, a gente precisa romper determinados paradigmas que a gente pensa e vive. Se a gente quiser entender e compreender esse momento, nós temos de romper os paradigmas que a gente tem na vida e renovar esses paradigmas. E isso não é fácil, não é simples, mas é possível, é muito possível. É difícil da gente romper todas essas coisas, é muito difícil da gente quebrar os paradigmas que nós temos em nossas vidas, mas é possível. Né? A característica será a fé inata, raciocinada, que esclarece e fortifica. Um sentimento comum a Deus, de amor a Deus e ao próximo. Então haverá um sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Quando as pessoas voltadas ao bem passarem a ser maioria no processo reencarnatório,
e passarem a dominar. E no momento que se tirar os espíritos rebeldes, não os retardatários da humanidade, o amor ao Deus e ao próximo vai passar a ser natural. Ele vai passar a ser algo natural. Né? Algo natural. O desaparecimento dos últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, principalmente do fanatismo. Então, isso irá também acontecer. O desaparecimento dos vestígios. Quando os espíritos rebeldes se afastarem. Haverá o desaparecimento desses vestígios, naturalmente. Incredulidade seria de crer em Deus, de crer. Essa incredulidade seria de crer em alguma coisa. Em alguma coisa. É uma fé inata e raciocinada. Né? Vamos lá. O futuro e a doutrina espírita. Aqui nós vamos entrar na doutrina espírita. O espiritismo é o caminho que conduz à renovação. O espiritismo é o caminho que conduz à renovação. Por dar uma fé sólida e esclarecida, será a base de todas as crenças e o ponto de apoio nas reformas das instituições. Vejam isso aqui. Por dar uma fé sólida e esclarecida, será a base de todas as crenças e o ponto de apoio na reforma das instituições. Então, aqui será a base de todas as crenças. Como o Espiritismo será a base de todas as crenças? Leon Denis fala com clareza isso. O Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. Ponto. Não é religião o Espiritismo. E se faz do Espiritismo religião. No meu ponto de vista e de alguns outros espíritas, erradamente. E de Kardec também. Porque nós não podemos fazer do Espiritismo religião, porque ele será uma base doutrinária para que as instituições e todas as outras crenças possam pegar e absorver os conhecimentos da doutrina dentro das religiões, dentro das crenças e dentro de todas as instituições. Todas as instituições humanas do futuro terão base na doutrina espírita. Será triunfante a doutrina por estar nas leis da natureza e, portanto, ser imperecível. A imortalidade da alma e a lei da reencarnação é lei da natureza, não é espírita, é lei da natureza. E por ser lei da natureza e universal, ela é imperecível. Imperecível. E os conhecimentos da doutrina espírita estarão em todas as crenças e em todas as instituições. Acabou. Aí o centro espírita vai sumir. Por quê? Quem vai levar o espiritismo para a população mundial de 7 bilhões de habitantes, quem é que vai levar? O centro espírita? É palestrante? Ou é o conhecimento contido na doutrina espírita que vai ser aceito universalmente por todos, porque vai estar comprovada a imortalidade da alma e a lei da reencarnação. Na hora que a ciência comprovar, isso tem que ser ensinado na escola. Não é nossa linha de evangelização. Hoje é. Mas não será. Será nas escolas. As crianças hoje, eu vou falar de maneira certa, que eu falei de maneira errada. As crianças hoje, antes aprendiam que nascia vindo da cegonha. Vinha batendo asa e a cegonha trazia. Né? Hoje, na escola, já se ensina que é a sementinha do papai com a sementinha da mamãe, no útero da mamãe, que vai fazer com que ele veio, né? que fez com que ele nascesse. No futuro vai se saber que, além disso, tinha um espírito também, que é o espírito dele, que veio, que se juntou à sementinha do papai e da mamãe. Então a diferença vai ser essa. Vai ter mais a presença do espírito na sementinha. E a criança vai aprender a existência do espírito e a lei da reencarnação na escola. Não será
na evangelização do centro espírita. E eles aceitam tão bem isso tudo. Eles aceitam. Engraçado, é tão natural. Eles aceitam bem, mas é esse processo de transição. Mas como é que as escolas vão se modificar? Como é que a pedagogia vai se modificar? Como é que a ciência vai comprovar? É o trabalho a ser feito. É o trabalho a ser feito. E as instituições todas, o direito, o juiz de direito vai ter que entender o processo reencarnatório para dar uma sentença. Isso não tem que ser feito pela ciência, né? Não pode ser feito Não pode ser feito pelo espírita. Pela religião, né? Porque Pela o Estado religião. é laico, né? O Estado Lógico. é livre. E como o espiritismo não é religião, não tem problema. Agora, nós estamos fazendo do espiritismo religião. Eu falo. Mas já não sou mais convidado. Sempre causa polêmica. Eu falo. Tem problema de falar. Tem problema de falar. Né? Mas isso é um processo. Mesmo Kardec falou que o espiritismo teria 4 fases. E a terceira fase ele disse que era religiosa. Mas a 4ª fase é uma fase que ele não determinou o nome, porque ele não sabe que nome vai ser dado. Essa 4ª fase. Mas vai ser essa 4ª fase em que ela servirá de base para que tudo possa ser entendido e compreendido sobre outra ótica, sobre outro paradigma. O juiz dando uma sentença, ele vai ter de entender o processo reencarnatório e o envolvimento espiritual do que está acontecendo. Vai fazer parte do direito. Vai ter de fazer parte dos estudos de filosofia. Kardec desenvolveu o espiritismo como filosofia e ciência, não como religião. As religiões vão ter que abrir mais também. Não, e as religiões, na hora que a ciência comprovar a imortalidade da alma, a religião vai poder falar que não existe a reencarnação? Vai poder falar que a alma não sobrevive? Como? Vai falar hoje você pode falar do criacionismo, quando você chega, não, Deus criou o homem e a mulher da costela. A ciência... Eles tentam, né? Tenta, mas não, é ridículo. Isso é aqueles espíritos rebeldes. É ridículo você falar isso. Não, foi Adão e Eva veio da costela de Adão e assim foi feita a humanidade. Não, você ouve uma coisa dessa, você fala, tá bom, tudo bem. Um maluco, beleza. Se você falar para os jovens, que eu trabalho com mocidade, se você falar um negócio desse para os jovens hoje, eles falam assim, tio, o que é isso? Não, vai falar da cegonha, hoje para criança. Entendeu, tio? Então, isso daí será uma evolução natural. E o Espiritismo será a alavanca desse processo. Mas a doutrina espírita, não o movimento espírita. Não vamos confundir Espiritismo com movimento espírita. O Jesus trouxe uma coisa linda, maravilhosa no Evangelho. O que fizeram daquilo? Tomaram conta. O que fizeram? 300 anos depois, fizeram um concílio. Acabaram com a comunicação dos espíritos. Acabaram. Coisa que na época de Jesus e com Jesus faziam. Proibiram. E depois, no segundo concílio, é instituído o Papa. E aí vai embora. Hoje nós temos federação, tem presidente que fala em nome dos espíritas. Eu não elegi ele, não sei quem é que vai falar no meu nome. Não admito. Não admito que fale em meu nome. Não admito que fale em meu nome. A unicidade do movimento espírita, não. A unicidade do espiritismo em Kardec. Ponto final. Ponto final. A unicidade do espiritismo em Kardec. Não é no movimento espírita. Aí tem de juntar, tem de fazer isso, tem de fazer tudo aquilo lá. E aí médium não pode ficar desenvolvendo a mediunidade, tem de fazer 5 anos de curso, tem de escrever não sei o que lá, que loucura, que loucura, que loucura. Essa curiosidade, quando ela começa a acontecer, você não consegue segurar mais. Não segura. E a mediunidade existe desde que o ser humano é ser humano. O que tem a ver isso com o espiritismo? Nada. E quem não pode fazer isso, não pode, médium não pode falar assim, não pode falar assim, tem de fazer isso, tem de fazer aquilo, tem de fazer curso, tem de fazer... O que é isso? Tem gente babando mediunidade,
não tem lugar para trabalhar, para onde vai parar? Em hospital psiquiátrico. Vai parar em hospital psiquiátrico. Lá no centro de criança, né? Hoje a maior parte dos médios, que não tem a possibilidade de trabalharem a sua mediunidade, estão na base de cardenal, aqueles remédios, tudo tarja preta, isso, aquilo, tal. O cara não consegue viver. Ele não consegue compreender aquilo que está passando com ele. E qual a orientação para uma criança? Criança com mediunidade está cheio. O teu sobrinho neto, o Vitor, ele é médium. E ele tapa os ouvidos e fala, não fala, não quero saber. Não. Aí eu falo para ele, manda lá para a vovó. Porque ele briga. Não quero falar. É a sogra que apareceu lá na casa e que a mediunidade, a gente tem lá um núcleo pequenininho, lá um centro pequenininho lá em Araras, lá em Petrópolis, e está aparecendo já 3 crianças com mediunidade. Incorporando, inclusive, espírito. E a gente precisa tomar cuidado. Pegou a caneta, já queria segurar por agir. Depende da... E o que é que vai fazer? Não, vai fazer evangelização. Ele criou uma confusão. Você não consegue segurar a criança para fazer isso. Você não consegue segurar a criança para fazer isso. Então precisa ver o que se fazer. Mas precisa trabalhar, falar claramente de espírito, está ouvindo, tem possibilidade de ouvir, tem possibilidade de falar. Tem de ir um pouco mais adiante. Antes, a criança ficava brincando de boneca e jogando bola até 12 anos de idade. Hoje, com 7, já não quer saber de bola, de boneca, quer saber de computador, disso, daquilo, já está recebendo mediunicamente. Vamos entender que deixou de ser imbecil. Deixou de ser imbecil. Hoje já sabe o que quer, sabe o que deseja, tem de se entender, tem de se compreender, e tem de se conversar abertamente. Abertamente sobre tudo. Até a sexualidade das crianças já estão cada vez mais próxima de 12 anos, 10 anos. Né? E vai falar o quê? Não pode, está proibido. O problema é que leva para os centros espíritas e chega lá e eles não sabem o que fazer também. Mas é que o centro espírita não sabe o que está fazendo. A gente dá uma fechada na mediunidade, vai explicando, é que o próprio centro espírita não tem... Eu falei isso, eu tenho certeza que a gente falou da outra vez. São 2 fatos. Que o Chico, nós estamos numa reunião lá em Uberaba, aí o Emmanuel falou que ele estava preocupadíssimo com os espíritas desencarnados, com os dirigentes, espíritas desencarnados no umbral. E tanta era a preocupação que ele foi lá e ajudou a criar o Centro Espírita Umbralino, o céu para os dirigentes espíritas, é o céu. Centro Espírita Umbralino. Então, ele criou o céu para os dirigentes espíritas fracassados no umbral, para eles se sentirem bem. Tá? E a outra parte, a Igreja Católica perseguiu o espiritismo de uma maneira intensa desde o início da doutrina espírita, principalmente aqui no Brasil. Kardec também teve Barcelona, teve o Alto de Barcelona, e teve aqui espíritas, Caibar-Schulte, Eurípides Bassanufo, que sofreram perseguições da justiça, e com a igreja lá colocada em cima de tudo isso. Eles batalharam, mas não conseguiram segurar o espiritismo no Brasil. O que é que eles estão fazendo hoje? Reencarnam como dirigente espírita. Uma beleza. Agora eles destroem o espiritismo por dentro, né, como dirigente. Aí ele vem por dentro e começa, põe regra nisso, regra naquilo, não pode, não tira, não faz, não deixa. Não... Eles querem criar uma nova igreja. E segura esses caras. Tira o poder deles. Eles querem o poder. Eu tenho dinheiro, não, eu sou o dirigente, eu sou o presidente, o outro é o diretor, não sei de onde. É uma coisa louca. Aí, no outro dia, chegou o Leão para mim, lá, do Centro Espírita, falou, está tendo algumas divergências aqui, algumas brigas aqui dentro do grupo espírita lá, porque tem eleição para o dirigente, isso, aquilo, e está tendo conflito, e tem o pessoal da antiga, o pessoal daqui, dali. O que é que eu faço? Eu falei, rasga os estatutos. E fica você, o coordenador de tudo.
E rasga esse estatuto, que não tem mais direção, não tem mais presidente, não tem mais nada. Você acaba com essa coisa. Tem que ter isso, né? O presidente... Acaba com a briga de poder, acabar com essa... Não, é o sistema empresarial sendo trazido para dentro da doutrina espírita. Mas quem mandou? Cria uma empresa e vai dirigir uma empresa. Não vai trazer isso para dentro do espiritismo. Não, metodologia empresarial, para não sei o que lá. Eu tinha um espírito que eu fui fazer uma palestra em São Paulo, Centro Espírita. Acho que é Seara, qualquer coisa. É um quarteirão. Tem 4.000 participantes do Centro Espírita. Uma loucura. Uma doideira. Totalmente contra aquilo que Kardec coloca no Livro dos Médiuns, como tem de ser uma sociedade espírita. Totalmente contra. Né? Totalmente contrário. Então, leia lá, porque lá está como as coisas devem ser. E totalmente contrário. Aí, os caras lá, com crachá, com código de barra, para fazer os cursos, para passar o crachá com código de barra para dizer que fez o curso. A hora que entrou e a hora que saiu. Porque aí vai poder se tornar, faz um curso, aí vai poder fazer o outro de passista, aí vai poder fazer o outro de médico, o outro vai fazer o outro de atendente. Eu falei, que é isso? Aí eu fui fazer a palestra lá, fiz a primeira e última. Nem acabou. Não dá para entender essas coisas. Isso aqui não tem nada a ver com a doutrina espírita. A doutrina que vai renovar a humanidade. Mas vai renovar pelos conceitos dela e não pela estrutura dela. E sabe quem fez Espiritismo e Religião? A Federação Espírita Brasileira. Ela ficou no IBGE lutando anos a fio para colocar no processo de censo que é feito no Brasil, o Espiritismo como uma das religiões lá dentro. Enquanto ela não colocou lá, eles não aceitaram. Eles não pararam. Quem mandou? Quem mandou fazer isso? Antigamente eram feitos dentro das casas, famílias. Não, era casa, era garagem, era casa. O Chico se reunia embaixo do abacateiro. E Jesus, né? Jesus era no chão, agora foi parar no Vaticano. Tudo de ouro, mármores, obras de arte. A humildade de Jesus se tornou aquilo lá. Aquilo lá hoje eu acho historicamente maravilhoso, uma construção maravilhosa, para se conhecer. Mas tem alguma coisa a ver com Jesus? Não. E o que o Espiritismo, o movimento espírita hoje tem a ver com Kardec? Está se desviando. Ele vai desviando, ele vai desviando. Daqui a pouco vai chegar no Vaticano Espírita. É um pulo. O outro fez o Templo de Salomão lá em São Paulo. Eu passei com a líder no Templo de Salomão em São Paulo. É uma coisa, é monumental. O cara fez, é monumental. Para quê? É faraônico. Para quê? Cheio de seguranças e de coisas em volta. E a roupa do homem, você viu a roupa do homem? Eu sei, em volta. Tudo. Quer dizer, o que é que está se criando? O que é que está se criando? Por acaso você vai vindo para São Paulo, a gente queria lanchar nos lugares, não conseguia. Era aquele pessoal tudo dentro. Confusão, o que é que vai conseguir? Mas ficam um passando para o outro, isso, aquilo, tal. É como se fosse a corrente da felicidade antigamente, né? Antigamente era coisa boa, né? Pô, pensa em coisa boa, mas não é pensar em coisa boa, é fazer coisas boas. Executar. Fazer um Pai Nosso. Quem não faz na humanidade ocidental um Pai Nosso? Bilhões de pessoas. E o que é do dia a dia da vida dessas pessoas? Depende. Então não adianta, não é por aí. É por ação. Né? Já? Não? A graduação da regeneração. Ainda nos dias de hoje, predominam com maior força as ideias das gerações retardatárias sobre as ideias renovadoras das novas gerações. Ainda no dia de hoje, Kardec falava lá do tempo dele, mas pode ter certeza que é o dia de hoje, também agora. Tá? Com o crescimento das reencarnações de espíritos das novas gerações,
e a diminuição das reencarnações de espíritos retardados, um equilíbrio entre as ideias. Nós estamos distantes ainda desse equilíbrio, mas está andando. Até que passe a ter predominância as ideias renovadoras e as reencarnações das novas gerações se tornem majoritárias e finalmente exclusivas. Então aqui ele fala, veja o que eles estão prevendo, que haverá nas novas gerações, as pessoas voltadas ao bem, elas serão majoritárias durante um período e depois exclusivas. Haverão exclusivamente espíritos já voltados ao bem. Então, é depois da ceifa. É depois da ceifa. Depois. Ainda não foi feita a colheita da separação do joio e do trigo. Quando fizer a separação do joio e do trigo, aí ela será finalmente exclusiva. Por enquanto ainda não é, e nós estamos aqui nessa fase, né, a caminho, talvez para cá. E nós estamos falando aqui de 1866, para cá 2016, tem 150 anos. Talvez aí seja necessário aqui mais uns 200, 300, 400 anos para poder haver um equilíbrio. E depois do equilíbrio vai começar a haver as exclusões mais maciças para chegar em algum lugar. Então vamos entender isso sempre dentro do tempo e espaço espiritual. Não vamos achar que já vai ser na próxima encarnação, aqui, ali, assim, assado. Não é assim. Não é assim. Em seu conjunto, a humanidade, na atualidade, ainda está longe do ponto de equilíbrio das ideias. Está longe. Como consequência, a transformação resulta em uma intensa luta de ideias contrárias, onde existe a resistência dos que caminham com a bandeira do passado e outras com a do futuro. E a gente está vivendo isso. Isso aqui nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo plenamente uma intensa luta de ideias retardatárias e de futuro. E estamos vivenciando isso com intensidade. As grandes saídas coletivas têm como objetivo, e aí entra outro aspecto, as grandes saídas coletivas têm como objetivo ativar o processo regenerativo, desembaraçando as más influências, e transformando mais rapidamente o espírito das massas. Então, aqui, as grandes saídas coletivas. O que é as grandes saídas coletivas? Guerras e catástrofes climáticas, ou catástrofes naturais. Isso tem como objetivo ativar o processo regenerativo. Vai ativar o processo, né? Tornando mais rapidamente o espírito, desembaraçando as más influências e transformando mais rapidamente o espírito das massas, que são daqueles espíritos que retardatários, que ainda não são rebeldes, mas ainda não atinaram com a verdade espiritual. Então, nós devemos também esperar algumas coisas mais fortes, de se colapsar no tempo e no espaço o processo de regeneração. É um desses movimentos gerais que se opera neste momento e deve desencadear o remanejamento da humanidade. Estamos vivendo isso. São as folhas que caem no outono, às quais se sucederão novas cheias de vida. No outono caem as folhas, depois vem novas com vida, com flores e com frutos. A humanidade tem suas estações, assim como os indivíduos as suas idades. Os tempos são chegados. É o tempo da regeneração da humanidade. Então aqui está todo esse processo de regeneração que 2 médiuns sonambúlicos foram consultados por Kardec em uma série de reuniões particulares, que ele cita isso no livro, né, e que resultaram nesse artigo de Kardec. Ok? Eu gostaria... Deixa só aqui... está aqui. Então, isso aqui já terminou o que seria a regeneração da humanidade. Tá? Não sei se ficou claro, numa vez só é mais difícil, mas é bom a gente entender e compreender essa dinâmica. Não é?
Aqui tem previsões do futuro. No livro, há 2000 anos, na 9ª edição, página 339 a 340, ditado por Emmanuel, temos a seguinte narrativa das palavras de Jesus em reunião no mundo espiritual com a presença de Lívia Cornélia. Então, Lívia estava no mundo espiritual e Emmanuel descreveu uma palestra de Jesus na espiritualidade. E eu vou só ler, ela não é muito longa e é interessante a gente ler. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá que na terra, em todas as suas lições, hão de ser espezinhadas e esquecidas. Todas as lições do Evangelho serão espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Nós estamos vendo hoje esse andamento nesse processo todo. É só o seguinte, tem mais um só. Pronto. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismas. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. O artigo é longo, eu só pus trechos. Trabalharemos com amor e na oficina dos séculos por vindouros reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível de novo aproveitamento, e quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando as divinas verdades, os progressos definitivos do homem espiritual. Então, aqui, nesse... é duro, né? Ele fala em ver as ruínas para reconstruir aquilo que é possível ser reconstruído, né? E aqui entra aqueles espíritos das massas, das grandes massas, que irão voltadas ao bem, ajudarão a reconstrução de tudo aquilo que será destruído também. Mas não será a destruição final dos tempos. Final dos tempos são das ideias. Isso vai agilizar o processo. Vai haver a separação, a seca. E terá de se reorganizar todas as instituições, tanto quanto se reorganizar todo o sistema básico social. E para isso tem de reconstruir, inclusive, materialmente aquilo que foi destruído. Então, esse momento não chegou. Chegará. Né? Chegará. Jesus está fazendo uma predição, né, nesse discurso dele, na espiritualidade. Chegará. Agora, a gente tem de compreender que tudo isso dentro das leis da natureza. Dentro das leis naturais. A evolução natural do planeta, a evolução natural da espiritualidade,
a evolução natural do conhecimento humano. Então, tudo aquilo que nós vimos hoje é algo que nós teremos responsabilidade de construir e de fazer. Nós temos em nossas mãos a possibilidade e as ferramentas corretas para podermos fazer tudo isso. Estamos ainda aqui no dia a dia. Então, você perguntou, o que é o centro espírita? Continua atendendo. Obsedados, obsessores, crianças, doentes, mas sem criar uma estrutura religiosa. Criando uma estrutura fraterna, solidária, de amor ao próximo. Nada além disso. Fraternidade, solidariedade, amor a Deus e amor ao próximo. É tudo que Jesus e as leis de amor exigem de nós. Esse comportamento. Não vamos querer fazer, porque a gente vê casas espíritas, tem um grande centro espírita no Rio, que tem lá milhares de pessoas indo, e que no outro dia a dirigente estava lá, com a gente lá fazendo uma palestra, e conversando com ela, falou, eu agora vou abrir uma filial, maior do que essa que eu já tenho aqui em outro bairro. Para quê? Para quê? Para quê? O que é que está fazendo? E se acha maravilhosa, lógico. A pessoa se acha maravilhosa. Né? Nós temos que tomar cuidado. Então, Kardec coloca no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita também, é no final do Livro dos Médiuns, a casa espírita, não, o que deve ser a entidade espírita. Eu vou fazer um resumo muito simples, de uma linha. Ele propõe que o centro espírita, que a reunião espírita deve ter de 20 a 25 pessoas, no máximo. E criar entre elas afinidade, solidariedade, conhecimento, isso aqui. O que você falou, tem 3 salas mediúnicas, ótimo, do que fazer um salão com 50 participantes. 450 participantes. Não é por aí. Ah, mas precisa crescer. Não. O Kardec fala o contrário. Quando crescer, divida. Ele manda dividir. Que se abra outro. Ele fala, abra-se outro. E o pessoal quer crescer. Não, aqui o meu centro agora está cheio de frequentadores, agora já tem 100, 150, 200 pessoas. Infelicidade. Infelicidade. O Kardec não propõe isso. Porque de ideias. Porque ele acha que tem que ter afinidade, tem que ter ideias. O grupo tem que se fechar nos sentimentos, nas vibrações, para poder, inclusive, melhor receber mensagens espirituais, consultar espíritos e poder trabalhar mediunicamente. Criar afinidade, criar sintonia. Eles nem sabem quem são as pessoas. E se você cria um grupo e começa depois a entrar uma outra pessoa, vai rompendo com essa harmonia. Cada um vai pensar. Vai rompendo com tudo isso. O nosso sistema de escola, Então, a visão dos evangélicos, né? É bem isso aí que você falou, né? Nem todos. Depende, eles estão cheios de igrejinha, mas aquilo daí é franquia. É franquia espiritual. É franquia espiritual. Eles abrem franquia e o cara ganha um tanto com a franquia e tem que pagar para o franqueador master. A diferença, né? Isso é outra coisa. Eles não estão lá preocupados com esses princípios. Com esses princípios. Isso nos Estados Unidos, então, é por quarteirão. Cada quarteirão de casa tem 3 igrejas, cada quarteirão tem uma igreja. Mas o processo vem lá dos Estados Unidos. Né? O processo vem de lá. Não tem a igreja. Os últimos dias. A igreja dos últimos dias. Tem a igreja dos últimos dias. Nos Estados Unidos, tem um trono de ouro, feito de ouro, na matriz da igreja. Aonde? Nos Estados Unidos. Dessa igreja dos últimos dias. Tem um trono de ouro para que Jesus, quando voltar, sentar.
Ele já está querendo. E eles fazem disso, fizemos isso e estamos esperando Jesus. Ih, vão ficar só os judeus lá esperando. Os judeus, então, no cemitério dos judeus, todos são enterrados com os pés voltados para a porta do cemitério. Para quando chegar o Messias, todos poderem sair para a ressurreição e saírem caminhando pela porta do cemitério. Que tem espírito que deve estar lá até hoje esperando a ressurreição. Preocupado, né? Porque o corpo já era. Já era, mas está lá esperando. Quem é que vai levantar de lá? Quem é que vai... Veja onde vão as coisas. Né? Para onde vão as coisas. A gente precisa tomar cuidado. Né? E não podemos tomar muito mais cuidado ainda com a responsabilidade que temos de nos comunicar com a espiritualidade. E nessa comunicação, nós temos, além de ter respeito tudo, nós temos de ter um comportamento correto para que eles confiem em nós. Porque senão eles se afastam. E quem é que fica próximo? Espíritos mistificadores, espíritos fraudulentos, né? Mentirosos, brincalhões. Né? E aí induzem o centro todo a uma mistificação enorme. Bom, gente, é isso. Eu não quero segurar vocês mais. Eu só gostaria de saber, da parte da regeneração, deu para compreender? Ótimo, ótimo. Então, tenho isso dentro de vocês e multiplique. Está aqui o vídeo, fica aí as coisas, usem à vontade, porque não me pertence, é de Kardec. Tá? O que eu falo aqui, fora do que está escrito, isso sou eu. Mas aquilo que está aí é Kardec. Vai estudando que ano que vem tem mais, hein? Começa a ver outras coisas. Você falou que você está aí para isso? Agora eu Oi. não estou Os pais venham sempre e falam assim, meu filho, é muita coisa, não tem como dar uma brincada. Olha, não, tem uma coisa natural. Vamos falar. Tem um fato natural da criança, que a criança até os 7 anos não está totalmente vinculada ao corpo. Enquanto ela estiver em crescimento, até os 14, o espírito está cada vez mais ele fica mais liberto porque ele não está totalmente vinculado ao corpo. Então ele ouve, ele vê. Tem criança. Até aí tem uma proteção natural. Mas hoje já está tendo criança com mediunidade, que é diferente do que isso que nós estamos falando. Então precisa separar o que é uma coisa e o que é outra. Precisa tomar cuidado. O que possa ser mediunidade e aquilo que ainda é o espírito estando mais, não é fora do corpo, mas ainda não está totalmente fixado ao corpo. Né? Então ele tem essa dupla vivência. Né? Mas para isso, o que é que se faz com isso? Espírito protetor da criança. Tem crianças que cuidam de crianças. Tem espíritos infantis que cuidam de crianças. Fazer prece por eles. Agora, o que tem de mais importante nas famílias é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é fundamental. Para as crianças, para os idosos, para os doentes, para os que estão trabalhando, para todo mundo. A harmonia da casa, Evangelho no lar. Ah, não, mas eu vou no centro espírita. Muito bom. Em casa. Evangelho no lar. É pagar a academia, né? Pagar a academia. É pagar a academia. Agora tem de fazer os exercícios depois. Quais são os exercícios? Menos discussão, menos violência, menos autoritarismo, menos arrogância, mais solidariedade, mais fraternidade. Benevolência, indulgência, perdão, dentro de casa. Porque tem de começar, mas isso aí tem de começar dentro de casa. Isso o seu Pedro Severino me falava muito, eu gostava de ouvir dele isso. O amor ao próximo começa com o próximo mais próximo. Amar o próximo que está lá na esquina, e você passa lá e dá um prato de comida para ele, isso é fácil.
Agora, você fazer comida com amor para dar para um familiar, são outros 500. São outros 500. São outros 500. Aí tem um caso, vou falar aqui, que a gente atende lá, tudo bem, né? A moça faz muita caridade, ela tem uma condição de vida excelente, o marido também, que frequentava lá, e um dia ela foi atender, ela disse assim, que ela não queria que a filha dela fosse mais lá na nossa casa, porque tinha uma menina lá que tinha mediunidade, falava que via os espíritos que estavam atrapalhando a filha dela, que ela queria que tirasse a filha dela de próximo da menina. Aí você vê, ela vai no orfanato, vai na casa do jardim, e dentro da casa ela queria discriminar uma criança, entendeu? Então... Você vê a cabecinha. Então não adianta. Então, começa os exercícios, primeiro exercício, dentro de casa, Evangelho no lar, e todos os dias, aquelas ações de caridade segundo São Paulo. Essa é a série, né? Eu conheço um treinador de centro espírita que é obsessor de casa. Vamos esperar morrer de casa para ele doutrinar os filhos. Tem de tudo. Não, e tem. Não sabe doutrinar, não sabe evangelizar, não sabe nada. Aí você quer fazer tudo no centro espírita. Não, e tem gente que chega assim, a gente toma, lá em Petrópolis é mais frio, né? E é costume de tomar vinho, você toma um copo de vinho, né? Por refeição, às vezes uma garrafa de vinho, tudo bem. Mas no clima, até em vez de ficar, eu tomo vinho. E tem gente que fala, pô, mas você é espírito e toma vinho? Mas Jesus fez isso. E além disso, ele ainda multiplicou o vinho, porque acabava na festa do vinho. E acabou com a água, né? E eu, como espírita, não posso tomar? Que confusão é essa? Que confusão é essa? Deixa que... Traz água aqui, que a gente faz virar vinho para todo mundo aí. A gente precisa ter cuidado com essa parte toda. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Com moderação, tudo pode ser executado, tudo pode ser feito. Desde que haja moderação. E principalmente no relacionamento humano, amor. Compreensão. Compreensão. O cara não faz isso. Se veste de branco, não bebe, não come carne, não sei só. Agora é tudo vegano, tudo não sei o que lá, é cheio de coisa, né? Mas não tem o mínimo amor pela pessoa que vive com ele. Não adianta. Entendeu? Vai ser vegano e vai andar de branco, isso, aquilo, no umbral. Vai ficar vai ter problema. Vai ter problema. Aí o cara do lado pede um bife, eu quero... Tudo bem, gente, então. Obrigado, Valeu, obrigado a vocês pela paciência de ouvir. Até a próxima. Tá?